Neste vídeo, vamos conhecer o Centro de Treinamento Rotary de Microcirurgia Reconstrutiva, uma iniciativa pioneira no Brasil que está entre os principais projetos da história do Rotary Internacional. A ideia de se criar o Centro de Treinamento Rotary de Microcirurgia Reconstrutiva nasceu de uma palestra realizada no Rotary Club Avenida Paulista na década de 90. O panorama apresentado mostrava que ocorriam por ano 7.000 acidentes com amputação no Brasil. Mostrava também que até 1996 existiam apenas 17 médicos aptos a fazer reimplantes no país. E ainda que 95% dos dedos, mãos e pés decepados iam para o balde. Forma dos médicos dizerem que estes iam para o lixo, criando uma comunidade de deficientes. A criação do projeto do Centro de Treinamento, em parceria com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi orçado inicialmente em $325 mil. O Rotary Club Avenida Paulista foi buscar recursos junto à Fundação Rotária Internacional e com o apoio do Rotary Club de Astley e de empresas parceiras como SESI, Citibank e IPEP, inaugurou em maio de 1999 o primeiro centro de treinamento Rotary de microcirurgia reconstrutiva no Brasil. A ideia inicial era nós formarmos um número pequeno de médicos, mas a demanda foi tão grande que hoje em dia nós já formamos um número muito expressivo de médicos que transformou a situação. Hoje em dia nós temos um número grande de médicos formados, treinados e que podem atender e que vão criar outros polos formadores de médicos em todo o país. Mas através de uma administração inteligente, de ações que resultaram em economia na importação dos equipamentos, dos $325 mil orçados inicialmente para o projeto, sobraram $120 mil, que após a aprovação da Fundação Rotária, foi reutilizado para ampliação do projeto. Assim, em agosto de 2006, foi inaugurado um novo Centro de Treinamento Rotary de Microcirurgia Reconstrutiva. Desta vez, em parceria com o Rotary Club de Santo André Campestre e com a Faculdade de Medicina do ABC. Este centro veio para estender ainda mais o treinamento e atender uma região que concentra muitas empresas e trabalhadores. E em setembro de 2006, foi inaugurado um centro de reabilitação no Hospital das Clínicas, que conta com um sofisticado sistema de exercício, avaliação e link. Esse equipamento dará aos pacientes reimplantados a oportunidade de retomarem as funções de seus membros e aos médicos e terapeutas ocupacionais acompanharem de forma mais eficaz a evolução dos métodos de recuperação. A microcirurgia reconstrutiva é uma técnica cirúrgica que pode ser aplicada em múltiplas especialidades dentro da medicina. Especificamente na minha área, a microcirurgia reconstrutiva permite nós juntarmos, anastomosarmos vasos de pequeno calibre, artérias de menos de 1 milímetro, nervinhos pequenininhos, de tal forma que se a pessoa, por exemplo, amputar um dedo, eu consigo juntar a artéria digital, as veinhas dorsais, e isso recupera a circulação sanguínea, a perfusão dos tecidos, portanto, permite que essa parte amputada volte a ter uma viabilidade. Isso implica na reconstrução, múltiplas possibilidades de reconstrução do sistema musculoesquelético. Mas não é só na ortopedia, né? Se a gente for pensar a aplicação em transplantes de órgãos, até transplantes de fígado intervivos entre pessoas, podem aplicar técnicas de microcirurgia reconstrutiva. Mensurar os resultados dessa iniciativa se torna difícil. Mas podemos destacar alguns números, como por exemplo, os mais de 500 médicos treinados no centro, aumentando mais de 30 vezes o número de médicos que havia em 1996 e superando 4 vezes a meta estabelecida para o treinamento, ou os mais de 40 mil pacientes atendidos por esses médicos. Podemos destacar também 30 trabalhos científicos apresentados. Poderíamos considerar ainda que o custo deste treinamento no exterior, que varia de $5 a $10 mil, se pensarmos na média de $7.500 por aluno, os mais de 500 médicos já treinados teriam custado ao país
algo em torno de 3.800.000 dólares. Agora, o que não podemos mensurar mesmo, que não podemos colocar valor econômico, são os milhares de pacientes que tiveram suas vidas produtivas devolvidas. Graças a esse centro de treinamento, nós temos hoje em dia, felizmente, um número maior de médicos formados e que estão desempenhando sua atividade profissional em diversos centros de todo o Brasil. Então, a pessoa vítima de um acidente grave, como, por exemplo, uma amputação traumática, o que se deve fazer, né? Passo a passo. Como cuidar da parte amputada, como cuidar da parte do coto proximal, né? Então tem que ser limpo com o que há de mais limpo na hora. A parte amputada tem que ser preservada, tem que ser esfriada, mas deve-se evitar o contato direto do gelo com a parte amputada, porque nós recebemos ainda até hoje partes amputadas muito maltratadas, que às vezes até inviabilizam o procedimento cirúrgico. No caso de amputação total, a parte amputada deve ser tratada da seguinte maneira: lave-a com água corrente. Coloque num saco ou recipiente, de preferência esterilizado, contendo soro fisiológico. Coloque em recipiente maior, contendo gelo. Pode ser um saco plástico, geladeira de isopor ou similar, mantendo a temperatura baixa. Com relação à parte proximal, o coto, devem ser tomados os seguintes cuidados: lave-a com água corrente. Faça curativo compressivo sem apertar muito e evite a ligadura de vasos. No caso de amputação parcial, alguns cuidados são necessários. Faça curativo compressivo sem apertar muito, imobilize o membro com uma goteira gessada, tipóia ou similar, e coloque gelo ao redor, nunca em contato direto com a pele. Aí você vai levar esse paciente a um posto de saúde mais próximo, um hospital mais próximo, vai ser feita uma limpeza mais adequada sob anestesia e vai ser feito um curativo compressivo, levemente compressivo. E aí esse paciente vai ser encaminhado o mais rapidamente possível a um centro especializado para fazer o procedimento cirúrgico de reconstrução. Esse transporte tem que ser feito com a maior agilidade possível, porque o tecido que está sem circulação sanguínea, ele sobrevive por um período de tempo. No máximo, se tolera, quando é uma amputação de dedo, que é só um pequeno pedaço de tecido que está em isquemia, até cerca de 12 horas. Mas o ideal é que esse paciente chegue o mais rapidamente possível, nas primeiras 2, 3 horas após o acidente, a um centro especializado. Se tolera no máximo, nas amputações mais proximais, uma amputação de antebraço, uma amputação de braço, se tolera no máximo 6 a 8 horas de isquemia. Isquemia é tecido sem circulação sanguínea, né? Então esse paciente tem que chegar nesse período é muito importante. Depois desse período, os tecidos sem circulação podem sofrer tanto que é impossível realizar o procedimento de reimplante de reconstrução. Se todas essas condutas, se tudo isso que foi falado for feito de forma adequada por quem atender esse paciente no momento do acidente, se todas essas condições forem contempladas de forma adequada, o reimplante é possível, a cirurgia de reconstrução é possível, o índice de sucesso é grande, nós estamos atingindo 80% a 90% de índice de sucesso nos acidentes que são passíveis de serem submetidos a reimplante, e esse paciente pode voltar a ter uma vida social e produtiva muito feliz para a sociedade, para a sua família e para o paciente mesmo. Este é o Centro de Treinamento Rotary de Microcirurgia Reconstrutiva, um projeto semente que marca uma nova era na microcirurgia no Brasil e reforça o compromisso do Rotary Club Avenida Paulista de planejar e implantar programas humanitários que melhorem a vida das pessoas.